A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus vos abençoe, amém. Quero trazer uma mensagem, amém, sobre profecia contra Amon, né? Sabemos que Amon é um deus pagão e que está reinando não só nesse século, mas também reinou nos séculos passados. Porém, ele não é o Deus da salvação. Ele não é o Deus que leva a pessoa para morar no céu. Então nós vamos ver dentro da Bíblia o que esse Deus Amon ele faz. Amon ou Mamon, né? Como muitos dizem. Vamos ver. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, perdão, meus irmãos, é Ezequiel 25. Dirige o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E diz aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: Visto que tu disseste, acerca do meu santuário quando foi profanado, e acerca da terra de Israel quando foi assolada, e acerca da casa de Judá quando foi para o cativeiro, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão seus poços em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão seus frutos e beberão seu leite, e farei de Arabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e saberei que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: visto como bateste com as mãos e pateaste com os pés, e te alegraste de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, que está a sua palavra que está sendo ministrada, meu Senhor, por intermédio da minha pessoa. Meu Senhor, fala com cada irmão, cada pessoa, Senhor, porque o Senhor é soberano, o Senhor é Deus, o Senhor é eterno, o Senhor é santo. Perdoai todos os nossos pecados, falhas e transgressões, e fala-se através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem. Essa palavra aqui, no versículo 2, quando Deus fala a Ezequiel, filho do homem, essa palavra aqui ela não diz claramente que o filho do homem, nessa mensagem, dentro desse contexto, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele dá uma autoridade para que venha lutar contra os profetas de Amon, os filhos de Amon, né? Como a gente estudou, né? Amon, Mamon, ou seja, é tudo Baal, é tudo deuses pagãos. Então Deus vem dizendo para que ele venha profetizar contra eles, né? Muitos dizem para uma pessoa, a pessoa ela entra na igreja, é o costume de muitos, né? Ela entra na igreja, ela nem está liberta, e todos falam, não todos, claro, não generalizo, mas muitos falam: Deus te abençoa, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Mas antes de Deus dar a vitória, Deus tem que libertar essa pessoa. Se a pessoa ela fuma, ela tem que parar de fumar. Se ela bebe, ela tem que parar de beber. Se ela rouba, ela tem que parar de roubar. Se ela mata, ela tem que parar de matar. Porque como é que o nosso Deus vai ter parte com uma pessoa que se prostitui? Como é que o nosso Deus, que diz que a bebida forte é avassaradora e tira o entendimento, vai se contaminar com eles? Como é que o nosso Deus vai se contaminar com eles? Como é que a Bíblia fala que os roubadores, os ladrões, os bêbados, viciados, os homicidas não herdarão o reino, e o nosso Deus vai se contaminar com eles? Então, o nosso Deus é um Deus que não se contamina.
Nós sim, nós seres humanos, nós se contaminamos, porque nós nascemos inclinados ao erro, depois de Adão, é claro, né? Porque vemos ali no Jardim do Éden que quando Adão nasceu, quando Deus criou Adão perfeito. Deus criou Adão perfeito. E quando Deus tira Eva e faz Eva ali da costela de Adão, Deus também faz a mulher perfeita. E ambos os dois, a Bíblia vai dizer que nenhum dos dois se envergonhava de estar, pelo fato de estar nu, né? Porque ambos os dois tinham corpo celestial. Creio eu que sim, né? O entendimento celestial não tinha a maldade do ser humano, né? A maldade aflorada de hoje em dia. Então, conforme o tempo foi passando, conforme muita coisa foi mudando, né? Os filhos de Deus, a Bíblia vai dizer que eles se contaminaram. Eles tinham os filhos de Deus que eles viram que as filhas dos homens, elas eram bonitas, eram formosas, e se contaminaram com ela, se contaminaram. A Bíblia vai dizer que até o próprio Noé, né? Ele ali, quando ele estava bebendo vinho, né? Ele chegou a escarnecer, ele ficou bêbado, aí seus filhos tiveram que cobrir ele ali, né? Para tapar as vergonhas de Noé. E também teve muitos escândalos. A filha de Ló, quando Ló fugiu para a caverna e ali sua esposa olhou para trás, eu creio que foi um desastre. O Ló ali foi descansar e suas filhas embebedaram seu pai e tiveram filho com ele, né? E Abraão preocupado com seu sobrinho, né? E é muito importante a gente saber dessas histórias, desses fatos histórico-bíblicos, porque isso tudo é respaldo e complemento para a nossa vida. Versículo 13: disse aos filhos de Amon: ouve a palavra do Senhor Jeová. Veja bem, o povo sempre achava uma apostasia, um modo de fugir da presença do Senhor, mas Deus, ele nunca desistiu do povo. O mais lindo do nosso Deus é que ele nunca desistiu do povo. Ele sempre se apresentava como o grande eu sou, como o Senhor Jeová, como Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Elohim, El Shaddai. Mas o povo sempre rejeitou o Senhor, né? Não digo todos, não generalizo todos, porque lá em Sofonias capítulo 3 diz que restaria o remanescente. Então, quando diz que abandonar ao Senhor, diz da grande maioria, porque a grande maioria, muitas das vezes, é como o piolho. Eles não querem ouvir a voz de Deus, eles não querem ter o teu particular com Deus, eles não querem se esforçar para buscar a Deus, querem ir após contendas e experiência de outras pessoas. É muito importante, meus irmãos, cada ser humano ter um particular com Deus, um tempo de oração, um horário determinado para falar com Deus. Porque se a gente ficar, meus irmãos, só em profecias, revelações, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, sendo que a maior revelação é a Bíblia, irmãos, Jesus volta, a gente fica. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo fala no capítulo 25 de São Mateus que aquelas 5 virgens prudentes, elas encheram suas lamparinas. As loucas não, ela ia, né, ela só queria saber, generalizando, claro, de revelações, de como estava o templo, de como estava o povo, de como estavam as coisas, mas ela não queria saber de buscar azeite, né? De subir monte, de ir para as vigílias, de pagar preço às madrugadas, de jejuar, de orar, não queria saber disso. Glória a Deus, aleluia. Então isso impedia aquelas virgens de serem prudentes, né? E as prudentes ali não deram do seu azeite, elas fizeram certo. Porque, irmão, nós pagamos um preço muito caro, irmão, para morar no céu. E nós pagamos um preço muito caro para ter o azeite e a unção de Deus. E não é assim, dar o azeite, vender o azeite, trocar a unção. Não é assim. A gente tem que conservar a unção que Deus preservou em nós e guardá-la conosco. Visto que tu disseste, acerca do meu santuário. Os filhos de Amon eram zombadores, né?
Porque muitas das vezes a pessoa tem condição, ela vê uma pessoa mais humildezinha, ela desfaz daquela pessoa. Ela pensa que aquela pessoa não é digna de ter a mesma honra que ela tem. Ela acha que aquela pessoa não é digna de nem de ser chamado ser humano, como eu já vi muitas pessoas, né? Quando foi profanada acerca da terra de Israel, o que está acontecendo com a igreja? Está sendo profanada. Muitas coisas estão entrando dentro da igreja, né? Ou já entrava, né? Ou já tinha, de todas as igrejas, né? Já entrou e muitas pessoas estão escandalizadas, mas tem aqueles que ficam, ó, tá acontecendo, é o famoso banho d'água, né? Ele não faz e nem deixa ninguém fazer, só fica criticando. Ah, tu tá lá no ministério daquele irmão, daquela irmã, daquele pastor, daquela pastor, daquele missionário, daquela missionária. Irmão, sai de lá, irmão, vai para outro ministério. Vai para outro ministério que lá não tem futuro, não. Então, essas pessoas, ela não tem importância, ela não se importa com a sua salvação. Ela quer ver a sua ruína, ela quer ver a sua queda. Ela quer ver você realmente ser destruído pelo inimigo. Entendeu? São os famosos filhos de Mamon, são os amaldiçoadores e amantes do dinheiro. Entendeu? Porque Judá é a tribo do Senhor. Pode ver que Jesus veio da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque a tribo de Judá foi para o cativeiro. E Deus entregou ela em possessão. Ela foi uma herança aos do Oriente. Então, Deus não só entregou o povo para o cativo, mas ele generalizou o povo, né? A ira de Deus não é sobre um, dois, três, é sobre todos. Deus fala, eu sou o Deus que abato as nações, eu sou o Deus que faço ferir, eu sou o Deus que abre o mar, eu sou o Deus que faço erguer do monturo o necessitado, eu sou o Deus que estende a mão, eu sou o Deus que levanta, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que sara. É isso que é o nosso Deus. Então muitas pessoas estão perdendo tempo, não estão olhando para o nosso Deus, está olhando só para os escândalos. Irmão, lembra do tempo de Noé? Noé, Deus constituiu ele pregoeiro da justiça. Quando ele estava construindo a arca, ninguém acreditava em Noé. E Noé era um servo de Deus. A Bíblia fala que Noé era justo e bom. Era um homem bom. Mas ninguém acreditava em Noé pelo fato daquele tempo ser muito difícil a chuva vir. Mas Noé ficou ali anos e anos, décadas e mais décadas ali, ó, para construir a arca. Quando chegou a hora que deu o brador, Noé entra na arca. E Noé não só fez a arca, não. Noé pregava para aqueles homens. Noé falava, olha, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Mas o povo não quis. Creio que Noé, assim que ele entrou na arca, quando o povo bateu na porta para entrar na arca, se o anjo não selasse por fora e por dentro, Noé ia abrir a arca e ia morrer todo mundo. Porque Deus estava desgostoso daquela geração. E é assim que é o sentimento do nosso Deus. Mas que isso, irmão Léo? Nosso Deus é um Deus que sente ódio? Não, nosso Deus não sente ódio, que ódio é do diabo. Nosso Deus, ele se ira. A Bíblia fala que ele é tardio em se irar. Ele é compassivo e longânimo. Ou seja, o nosso Deus é muito paciente. Mas o nosso Deus, ele não gosta da profanação. O que é profanação? É a mesma coisa de você pegar uma pimenta e dar para uma criança. Entendeu? É uma profanação. Você tá tirando da inocência daquela criança para querer agradar uma chocarrice, um ego seu, entendeu? Então, pessoas que hoje estão no poder dentro das igrejas, eles não estão representando a Deus, eles estão representando o inimigo de nossas almas, porque eles não estão na igreja no intuito de levar almas para a igreja, eles estão no intuito de arrecadar dinheiro e de zombar daqueles que não têm nada. Ou seja, tantas pessoas lutaram pelas igrejas e as igrejas hoje estão lotadas pela misericórdia e pelas orações de jejum e dedicação desse servo de Deus que tanto evangelizou, tanto foi nas penitenciárias, tanto foi nos hospitais. Muitos saíram de enfermidade tão terrível, assim que nem eu, e estão pregando o evangelho, estão fazendo a vontade de Deus e ajudaram nos ministérios, e são poucos valorizados. A Jesus fala lá,
Mas Jesus fala lá, né? Lá em Apocalipse, para esse povo que despreza a gente, que eles falam, rico sou e de nada tenho falta. São as pessoas que até pregam contra o jejum, são as pessoas que pregam contra algumas doutrinas que eu creio, irmão, que é muito importante, entendeu? Não creio na doutrina de sacrifício, porque o sacrifício já passou. O próprio Cristo fala, obediência quero e não sacrifício. Na verdade, o sacrifício para Cristo as orações, são o jejum, mas Deus não quer tanto da pessoa a pessoa ficar anêmica, a pessoa ficar toda hora no hospital com anemia, a pessoa ficar com os ossos fracos, não tomar uma vitamina para os ossos, que nem muitos irmãos eles pensam que Cristo é obrigado a curar ele. Não, irmão. Nós temos que amar a Cristo além de tudo. O nosso amor por Cristo é a maior prova de amor pela nossa salvação. Quantos irmãos? Pode ver que os irmãos que Deus prepara, Deus põe uma enfermidade no irmão, dá um tempo para o irmão, prepara e leva. Porque se a vida fosse só bela, ia ser o famoso mundo encantado da Paz de Maravilha da Alice, entendeu? Então, a Bíblia não é uma fantasia, não é um mundo encantado. A Bíblia é realidade, entendeu? Porém, esse tempo aqui e os tempos que eu preguei lá para trás, era sangue contra sangue. Hoje estamos na graça. Hoje estamos vivendo o Evangelho do Reino. E estamos se preparando para se encontrar com o noivo que é Cristo. E nós somos a noiva. Então, nós temos que fazer o quê? Purificar nossas vestes. Santidade no falar, santidade no andar, santidade no vestir, santidade no viver. Entendeu? Então, eu estudo a palavra de Deus, não no intuito de falar que eu sou, não no intuito de falar que eu sei, mas no intuito de falar, irmão, estou me dedicando para entrar no céu, porque se a própria Bíblia fala lá em Oséias, capítulo 9, verso 6, ou 6, verso 9, um dos dois, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então você vê que muitas pessoas já não têm mais essa intenção de conhecer o Senhor, entendeu? E o próprio Cristo fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então vejamos que é muito importante a gente ter eloquência nas Escrituras. Tinha um homem que Paulo cita o nome desse homem. Ele era, eu acho que era Apolo, que ele era batizado só no batismo de João. E ele era eloquente nas palavras, e ele era batizado só no batismo de João. Ele não era discípulo de Cristo, não andava com Cristo, mas ele cria em tudo que os apóstolos de Cristo pregou para ele. Então veja bem, ser eloquente, ser estudado, não quer dizer que tu é melhor, não quer dizer que tu é melhor. Quer dizer que tu pelo menos se esforçou. Vai ganhar, como muitos falam, tu vai ganhar uma pedrinha a mais na tua coroa, entendeu? Mas esse negócio de ficar, que eu estudo isso, eu sou aquilo, eu sou isso aí é o famoso falso mestre, porque se observar bem a lei fala sobre piedade, e Paulo fala grande é o ministério da piedade, né? Porque assim diz o Senhor Jeová, visto como bateste com as mãos e panteaste com os pés, e te alegraste de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Então veja bem, a justiça pertence a nós? Não, pertence ao Senhor, entendeu? Então não vale a pena a gente perder tempo com pessoas que realmente não querem nada com Deus. Então deixamos que Deus haja e que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Que eu me despeço do seu irmão Leonardo Santana, do canal oficial e do canal Jesus é a Salvação. De longe posso ver o
Tu